Este é o Vale Sem Cabeça e pode ser um dos lugares mais assustadores do mundo. Porque apesar de ser uma parte intocada da natureza canadense, um vale que muitas pessoas querem visitar pelo menos uma vez na vida, muitos outros têm medo até de colocar um pé dentro dele. E por boas razões. Acredita-se que o vale seja amaldiçoado e dezenas de mortes e desaparecimentos que aconteceram aqui só adicionam lenha à fogueira. Então qual é a história aqui? O que está escondido dentro das imensas falésias e águas profundas deste vale? E por que tanta coisa está fechada para o público em geral nos dias de hoje? Night Fam, estes são os eventos assustadores do Vale Sem Cabeça. Como acabei de te contar, há muitos desaparecimentos e mortes horríveis ligadas ao Vale Sem Cabeça. Como Martin Jorgensen, que foi encontrado decapitado entre as ruínas queimadas de sua cabana. Ou até mesmo Annie Laferte, cujo desaparecimento gerou muitas teorias. Mas chegaremos a todos eles em breve. Você pode estar se perguntando, com um nome tão sinistro quanto Vale Sem Cabeça, por que alguém entraria aqui? Bem, há uma razão simples. Ouro. E muito dele. Veja, as falésias ao redor do rio Nahanni estão cheias de ouro e têm sido um ponto de interesse para os mineradores desde o início do século XX. Pessoas como Frank e Willie MacLeod, que desapareceram por 2 anos após entrarem no vale. Agora eles entraram lá em busca de ouro, acreditando que fariam sua fortuna lá. Mas nunca mais se ouviu falar deles. Por 2 anos, seu irmão Charlie ficou completamente no escuro, cada vez mais preocupado com o destino de seus irmãos. E quando finalmente decidiu descobrir a verdade por si mesmo, ele reuniu outros 4 homens e desceu pelo rio que atravessava o vale. Desde o início, desde o primeiro passo que deram no vale, sentiram como se estivessem sendo observados, como se houvesse algo espreitando nas altas falésias e cavernas escuras que os cercavam. E o que quer que fosse chegou aos irmãos de Charlie primeiro. Assim que o grupo emergiu em águas mais largas e lentas, eles encontraram o acampamento dos irmãos. E entre as roupas rasgadas e o cheiro de carne em decomposição, eles encontraram 2 corpos sem cabeça. Raya, antes de voltarmos ao vídeo, se você pudesse fazer o favor de se inscrever no After Nightfall agora mesmo, eu agradeceria. Atualmente estamos com inscritos e queremos alcançar 100 mil até o final do ano. Então, se você aprecia o que fazemos e concorda com algumas das pessoas que comentam que After Nightfall é um dos canais mais subestimados do YouTube, então nos ajude, nos coloque em alta no algoritmo e se inscreva agora mesmo. Muito obrigado. Os corpos estavam, neste ponto, em avançado estado de decomposição. Mas graças aos pertences pessoais, Charlie os identificou facilmente como seus irmãos. Em uma das árvores estavam esculpidas as palavras "Encontramos uma boa perspectiva aqui". Então estava claro, os irmãos MacLeod realmente encontraram muito ouro no vale, mas nada dele pôde ser encontrado em seu acampamento, ou em qualquer lugar próximo à área onde estavam hospedados. O que aconteceu com ele? E mais importante, o que poderia ter deixado os 2 homens em um estado tão brutal? O que matou os 2 irmãos deve ter feito isso recentemente, e as chances eram de que ainda estava à espreita na área quando Charlie e seu grupo chegaram. Muitas dessas pessoas nunca retornaram, e se o fizeram, em vez de fortunas e ouro, retornaram com histórias assustadoras para contar. Todos os anos, os mineiros de ouro se dirigiam ao vale, e todos os anos surgiam algumas novas lendas assustadoras sobre ele. Já abordei esses tópicos anteriormente. Martin Jorgensen, que levou seu barco pelo rio com a mesma ideia que os irmãos MacLeod tinham. Mas ele foi encontrado no ano seguinte decapitado e sua cabana queimada até o chão. No entanto, a autópsia revelou que ele já estava morto quando a cabana foi incendiada. E então temos a história de John O'Brien, que era um caçador e foi encontrado congelado, sentado ao lado de sua fogueira com fósforos ainda em sua mão. Até hoje, acredita-se que ele tenha congelado até a morte sentado ao lado de uma fogueira. Mas espere, algo não está somando aqui.
E como John, que tinha anos de experiência como caçador e mais do que suprimentos suficientes e roupas quentes para sobreviver ao clima rigoroso, acabou quase congelado no tempo. E pior, o último grupo a desaparecer no Vale Sem Cabeça eram prospectores europeus no início dos anos 60, e o destino deles, podemos imaginar, foi tão terrível e arrepiante quanto os outros. Agora você pode descartar essas histórias como meras coincidências ou mortes infelizes devido à fauna ou ambiente local, mas não é esse o caso. Essas mortes não são típicas para nenhum animal, e isso sem mencionar o quão estranhas muitas dessas mortes são e quanto as pessoas que vivem ao longo do rio Nahanni. Bem, ao contrário do restante da selva canadense, o Vale Nahanni sempre foi quase completamente desabitado. Por décadas, as tribos nativas que tentaram se estabelecer aqui sempre foram expulsas. Eles carregavam consigo histórias de lobos brancos gigantes, ou criaturas pálidas, demoníacas rondando as margens do rio à noite, e a coisa mais aterrorizante é que eles não foram os únicos que avistaram essas criaturas. Vamos falar sobre a Annie. Annie era apenas uma garota comum passando uma noite na fria selva do vale com seu grupo. Mas durante a noite, enquanto o resto do acampamento se acomodava para dormir, Annie desapareceu sem deixar rastros. Histórias começaram a se espalhar rapidamente de como ela foi vista naquela noite, completamente nua, escalando o penhasco, que seu rosto tinha uma expressão inumana, como se tivesse sido possuída por algum espírito animal. Como já te disse, a descrição de Annie combina assustadoramente bem com esses demônios pálidos. E aí, família da noite, qual a novidade? Obviamente, como em todas essas histórias, nós realmente não sabemos com certeza. Sim, muitas pessoas morreram lá e há muitas lendas assustadoras vindo de lá. Hoje, o Vale Sem Cabeça é quase inacessível. Não só não há uma maneira direta de chegar ao vale, com a única opção sendo caminhadas extremamente longas e exaustivas, mas a área em si ainda é considerada amaldiçoada, mesmo um século após as primeiras histórias virem à luz. E além disso, vastas áreas de Nahanni foram bloqueadas. Supostamente, isso foi feito para preservar a natureza e a vida selvagem. Mas não posso deixar de questionar se isso pode ser devido ao que quer que seja que ronda os penhascos e bosques do Vale Sem Cabeça. Porque se tirarmos algo de todas essas histórias assustadoras sobre o Vale Nahanni, é que realmente há algo lá. Algo que teve que ter matado os irmãos MacLeod. Algo que deve ter queimado Martin Jorgensen e sua cabana. E algo que deve ter tomado o corpo da Annie. E seja lá o que for, as chances são de que ainda esteja rondando o belo vale, espreitando nas sombras de suas cavernas e esperando pela próxima alma curiosa para se tornar sua vítima sem cabeça,